A vitória do Internacional diante do Fortaleza traz bastidores importantes desde o estádio Beira-Rio. Os 3 pontos conquistados e a ascensão na tabela do Campeonato Brasileiro faz com que o Inter esteja realmente na briga por uma vaga à Copa Libertadores. Agora, a ideia é conter a euforia e continuar mantendo a linha de trabalho do técnico Roger Machado e principalmente a ascensão da categoria de base, tendo Gabriel Carvalho como seu principal expoente. Eu estava lá no estádio Beira-Rio e tenho muita coisa para te contar que tu não viu nas câmeras da televisão e principalmente no pós-jogo do Colorado. A gente vai falar sobre isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho o que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado. O Inter que venceu o Fortaleza na noite da última quarta-feira no estádio Beira-Rio para um público de 20 mil, um pouquinho mais que 20 mil torcedores, e agora prepara uma promoção para o jogo diante do Cuiabá e uma convocação à torcida colorada. Agora, para o sócio, um acompanhante é de graça, na próxima segunda-feira, 8 horas da noite. A ideia da direção colorada e principalmente do departamento de futebol como um todo é transformar o Beira-Rio de novo em um caldeirão, até porque vencemos a terceira partida consecutiva dentro dos nossos domínios. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal. Eu espero que ontem tu tenha ganho um dinheirinho na KTO, porque eu levei, botei uma vitória seca no Internacional. Já tinha dito nos donos da bola que seria 2-1 para o Inter, também disse no Vozes do Gigante na Maratona, mais 45, acertei 2-1 para o nosso Colorado. Aproveita, vem fazer parte da nossa galera lá na KTO, usa o cupom Ernest, que está aqui no comentário fixado, tem um link que tu vai lá para a KTO, tu vai pegar e vai te cadastrar bonitinho e vai ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Valeu? Bora lá. Gente, olha só, o Roger, ele montou um Inter muito consistente. E é impressionante como a cada semana que ele tem de trabalho cheia para trabalhar, ele vai superando expectativas. É claro que todo mundo sabe que ele é um bom técnico, um técnico de boa tática, um técnico de leitura de jogo interessante e tudo mais. Mas a cada partida a gente vê o Inter mais com blocos reduzidos, com jogadas de triangulação, com o conhecimento do companheiro, O companheiro meio que já sabendo aonde o outro vai estar, jogadas rápidas que envolvem o adversário e principalmente, o destaque para jogadores que antes não estavam correspondendo, ou que não estavam tendo oportunidades. E aí é que a gente tem que falar do Gabriel Carvalho e do Bernabei. É um absurdo mesmo, Talvez seja a pior questão do técnico Eduardo Cudê hoje, Por que Bernabei não jogava? Por que Gabriel Carvalho não ganhava oportunidades? Ontem o Guri mais uma vez foi o melhor em campo. Superou Alan Patrick, superou Thiago Maia, superou Fernando, superou Gabriel Mercado, que são extremamente experientes, E foi lá e simplesmente desfilou no Beira-Rio. Ele dava o tapa na frente, ele fazia das suas arrancadas e principalmente, tanto o Tinga quanto o Tite ficaram simplesmente, de boca aberta no que o Guri proporcionou, à torcida colorada ontem. Toques rápidos, velocidade pela esquerda, jogadas concatenadas com o Bernabei, que também era outro, que estava praticamente alijado do grupo do técnico Eduardo Cudê. Uma arrancada maravilhosa, inclusive para o primeiro gol, do Inter, feito pelo Alan Patrick. Então, o Inter vai tendo cada vez mais solidez dentro do conceito tático, técnico e toda aquela questão mais catedrática, que o Roger tenta dar. A grande questão agora, eu acho que está nos bastidores, tá? Porque, é claro, a vitória ela é maiúscula, O Fortaleza, por exemplo, se tivesse vencido o jogo, seria o líder do Campeonato Brasileiro. O Inter enfrentou um postulante ao Nacional e venceu. Ele faz agora uma vitória diante do Cruzeiro,
um empate diante do Cruzeiro, uma vitória diante do Juventude e uma vitória agora diante do Fortaleza. Isso faz com que o Inter vá para a 8ª colocação. Quando acaba o jogo e vai à coletiva do Roger, os dirigentes que lá estavam, as pessoas que integram a diretoria de futebol e tudo mais, estavam com um sorriso no rosto, mas ao mesmo tempo tinham uma postura de conter a ansiedade, conter soberba, conter alguma, vamos dizer assim, algum planejamento de futuro que não seja o jogo a jogo. E aí aqui eu conversei com algumas pessoas exatamente sobre isso. Primeiro, o Roger fala muito claro, né, que está tentando fazer com que os jogadores que hoje são destaque, e aí Gabriel Carvalho, agora o Gustavo Prado, o Ricardo Matias não entrou muito bem, né, mas o Antony, os jogadores principalmente que são da base, que tem, de repente são propensos a ter uma espécie de unha, né, como ele até fala na coletiva depois, esses estão sendo limados desde cara essa soberba, né, ou essa empáfia. O Roger chega a contar, inclusive, né, que conversou com o Gabriel Carvalho, depois que ele voltou da seleção brasileira, né, sobre a questão da unha, né, sobre a questão de achar que a orquestra tem que tocar para ele. Quando que é o contrário, né? Ele vai com grandes poderes, grandes responsabilidades. Já diria o Ben Parker, né, do Homem-Aranha. Então, o Roger já está em cima desse guri há muito tempo. Muito tempo. E isso as pessoas têm contado, e o próprio Roger tem contado no microfone, né? Que ele chama o Gabriel Carvalho e diz, não deixa privilégios para ti, tu é muito bom, mas tu não vai ter privilégio só porque tu é muito bom. Tu vai ter que marcar, tu vai ter que correr, tu vai ter que dar sangue no campo. Aí tem essa questão agora da seleção brasileira, a sub-20, ele ainda brinca, né? Pô, eu fui com 18, só que para principal, desculpa aí, me respeita. Ele tá falando também com o Gustavo Prado, né? Que hoje o Gustavo Prado é muito mais um ponta, muito mais um cara de lado do que um centralizador, um meia, um Alan Patrick, né? Por quê? Porque o Roger precisa colocar esses jogadores todos para jogar. Estar em campo com estes jogadores. Então ele tem que dar a oportunidade para o Gustavo Prado, ele tem que dar a oportunidade para o Gabriel Carvalho. Ontem a gente fez um cálculo no bastidor, conversando também com dirigentes e tudo mais. O Inter está com um time, claro, que tem que fazer títulos, que tem que fazer vitórias, que tem que fazer história e tudo mais, mas o Inter está com uma projeção de dinheiro futura muito boa, muito boa. Tu pega, por exemplo, o Gabriel Carvalho, tu não tira menos que 30 milhões de euros hoje no que ele está jogando. E na perspectiva do que ele tem. Já se fala, inclusive, que se não chegar com no mínimo 40 de euros, a gente nem conversa. Então tu imagina, 30, 40 de euros, faz vezes 6, dá 180 a 240 milhões de reais. Pega o Gustavo Prado, que também pode ser uma afirmação lá na frente, uns 15, 20. Imagina. Vezes 6 também, 90 a 120. Tá? Pega os dois, dá quase, já passa 300 milhões de reais. Aí tu tem daqui a pouco um Gabriel, um Ricardo Matias, daqui a pouco tu tem ainda um Antony. A base também serve para isso. E é isso, essa euforia, esse dinheiro, essa questão de valores para principalmente, né, colocar o Inter no prumo financeiro, que também a direção quer cuidar. A direção quer cuidar. Não, nós não vamos vender esse cara agora, nós não vamos fazer negócios agora para daqui a pouco vender por um valor que ele possa vir a ganhar muito mais lá na frente, né? Ele, o clube, tá? Então, esse é o primeiro ponto que tu tem que ficar tranquilo. Todo mundo sabe o cheque em branco que tem na mão, mas é primeiro o futebol, é primeiro a questão dentro do campo. Os títulos que o Inter precisa ganhar desde muito tempo, né? Faz 8 anos que a gente não ganha no mínimo um gauchão. Então o Inter sabe disso, as pessoas que eu converso sabem disso. E o Alexandre Bernabei. Esse vai ser comprado. O Inter vai comprar esse jogador. Não tem como não comprar esse jogador. Essa foi a frase que eu ouvi ontem. Porque cada vez mais ele se projeta, cada vez mais ele joga com desenvoltura, cada vez mais ele está imbuído no processo do time profissional. Ele é um jogador jovem, né? Tem menos de 24 anos. Ele vai, obviamente, a cada dia também
gostando mais do clube, gostando do ambiente, se sentindo importante, ele que estava alijado na época do Cudê. Então, o Inter vai contratar esse jogador em definitivo junto ao Celtic. Já trouxemos aqui, né, outros momentos que o Inter acha que pode negociar com o Celtic, e justamente o fato do Bernabé estar feliz aqui é um diferencial para negociar com o clube escocês. Um outro ponto, né? O Inter venceu, foi para a 8ª colocação, está ali, né, agora namorando ali, G6, tal, G7, daqui a pouco o Campeonato Brasileiro pode ter mais uma vaga, né? Mas o Inter celebra o fato de que não tinha Borré, não tinha Valência, não tinha Wesley, o Rocher também estava fora, ainda que o Antony tenha cometido o erro e tenha inclusive assumido na coletiva depois, né, na zona mista, tá? Ele também foi bem ontem, tá? Ele coordenou a defesa, ele é visto como um jogador de muito futuro, o Antony, goleiro da base. Então, o Inter celebra o fato de que o grupo está cada vez mais extenso de trabalho. O grupo está cada vez com mais peças, né? Por exemplo, ontem não precisou entrar o Johan, entrou o Gustavo Prado, né? O Johan que daqui a pouco está até saindo agora em dezembro, no final do ano. Isso aqui eu ainda não tenho tanta coisa para te trazer de bastidor, então eu não posso te falar tanto, tá? Mas o Inter está cada vez mais azeitado. E isso dá uma perspectiva de os últimos 2 meses agora do Campeonato Brasileiro para, claro, né, um clube que, de repente, há 2 meses, basicamente, estava de férias, tá? Então, claro, vou voltar a dizer, pé no chão, né? Ou anti-soberba, anti-euforia, mas que o Inter entende que já tem um futebol consistente, sólido e que pode almejar alguma coisa para 2025, ele acha assim. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, se tu tá precisando de dinheiro, cara, fala com a Mais Ágil. Tem o telefone aqui, o link que tá na descrição. Troca uma ideia com eles. Eles são especialistas em saque de fundo de garantia e eles podem te ajudar com a tua saúde financeira. Tu pode fazer até 10 saques, mesmo que tu tenha um emprego estável, mesmo que tu esteja há anos na mesma empresa, não saiu, não foi demitido, não pediu demissão nem nada, tu pode fazer o saque do fundo de garantia. A Mais Ágil pode te ajudar. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.